Fala galera, tudo bem? Vamos lá, para pensar nesse processo de dependência brasileiro, nós temos que destacar dois grandes movimentos, tá? Um, a chamada Inconfidência Mineira e outro, a Conjuração Baiana. Inconfidência Mineira, período ali, 1789, o mesmo ano, inclusive, da Revolução Francesa. O que vamos ter que perceber? Cara, que se eu estou falando sobre o movimento separatista, se eu estou falando sobre o movimento que ocorre no Brasil no século XVIII, é muito comum relacionar esse movimento ao iluminismo. E deve ser feito isso mesmo. O iluminismo que foi divulgado na Europa, mas chegou no Brasil. Cara, o iluminismo que chega no Brasil e traz ali como discurso exatamente uma ideia de autonomia, autogoverno, fim da opressão colonial. Ou seja, nós vamos perceber que no final do século XVIII no Brasil, dois grandes movimentos acontecem e priorizam exatamente a liberdade. Só que toma cuidado, tá? Tome muito cuidado. Porque enquanto eu falar sobre a Inconfidência Mineira, enquanto eu falar sobre a Conjuração Baiana, eu não estou falando sobre a independência do Brasil exatamente. É um processo de dependência, mas não é do Brasil. A Inconfidência Mineira é um processo de dependência local, região das Minas. A Conjuração Baiana, a região da Bahia, exatamente. Então, é independência local. Eles ainda não tinham um discurso nacionalista, tranquilo? Motivos. Influências. Primeiro, o próprio iluminismo, tá? E segundo ponto, aí você pensar, Guilherme, você vai falar agora da Revolução Francesa, como influência. Não. A Revolução Francesa ela acontece meses depois, da Inconfidência Mineira. Meses depois. A Inconfidência Mineira foi antes, então você não pode estabelecer essa relação de influência. Agora, o movimento que aconteceu aqui na América, que influenciou em muito esse movimento das Minas, foi a independência das 13 colônias. Esse movimento foi um movimento onde colonos lutam contra a metrópole para conseguir a liberdade. Exatamente. Então a gente entende que como os dois principais movimentos, nós temos o iluminismo e a independência das 13 colônias. Motivos. O que está acontecendo na região das Minas? Autoritarismo, alta cobrança de impostos, imposição da derrama. Para quem não lembra, derrama é a cobrança de impostos atrasados. Ou seja, você tem ali um processo de exploração muito grande na região das Minas. Inclusive, você não pode esquecer que, gente, nessa região das Minas, no final do século XVIII, nós já tínhamos um declínio da exploração do ouro. Por que um declínio? Porque agora o ouro, que era antes um ouro de aluvião, aquele ouro na margem dos rios, agora o ouro está no subterrâneo, mais difícil, mais caro de ser encontrado. Então as pessoas estão conseguindo menos ouro. E os impostos se mantêm, exatamente. Tá bom? Qual é a forma de repressão na Inconfidência Mineira? Olha, a repressão ela será uma repressão forte, mas não será exatamente violenta. Por quê? Porque a gente sabe que os participantes foram presos, mas apenas um deles acabou sendo morto. Exatamente. É o Tiradentes. Esse movimento não deu certo porque foi entregue, um dos participantes da Inconfidência Mineira, o Joaquim Silvério dos Reis Montenegro, ele entrega o movimento, ele vai delatar o movimento. Em troca, toda a dívida que o Joaquim Silvério dos Reis tinha foi perdoada e o movimento foi entregue. No dia que a derrama seria proclamada, seria colocada em prática, a coroa não coloca a derrama em prática e prende aqueles que estariam se movimentando contra a coroa, inclusive Tiradentes. Tiradentes foi morto para que servisse de exemplo aos demais. Esse movimento é um movimento considerado de elite, é um movimento da elite local. Não era um movimento popular, não foi amplamente divulgado para a população. A única participação que a população, que a massa, digamos assim, teria, seria no momento que a coroa proclamasse a derrama, os inconfidentes viriam para as ruas e falariam o seguinte: povo, vamos lá, vamos lutar juntos contra a coroa. E aí essa seria a atuação do povo. Depois que a Inconfidência tivesse sucesso, eles proclamariam uma república, iam manter ainda a escravidão e quem governaria seria essa própria elite local. Tranquilo? Beleza? O outro movimento é a chamada Conjuração Baiana. Era Conjuração Baiana, 1798. Isso é mais para o final ainda do século XVIII. E aí o grande detalhe é: temos influência, podemos colocar também do iluminismo, mas quis colocar outros dois movimentos, tá?
Primeiro, a independência do Haiti. Caraca aí, Haiti. Esse é um movimento fantástico, né? Por quê? Porque é a primeira e única, né? É o primeiro e único movimento de independência liderado por negros, escravos e ex-escravos. Exatamente. O Haiti se torna independente da França. Então, calma aí. Esse movimento é claro que é popular, né? Escravos e ex-escravos. Então, calma aí. Então, você já percebeu. A Conjuração Baiana é elitista ou popular? Exatamente, popular. E outro processo que vai influenciar em muito, né, a Conjuração Baiana é a Revolução Francesa. Não toda a Revolução Francesa, mas a República Jacobina, o período mais popular da Revolução Francesa. Exatamente. Né, então você tem esses dois movimentos e mais, né, a ideologia ali, o discurso iluminista influenciando a Conjuração. Um movimento exatamente popular. Tranquilo? Quais são os motivos? O mesmo autoritarismo do governo, né? Um governo que mantém a cobrança de impostos altos. Lembrando, em 1763, a capital havia sido transferida do Nordeste para o Sudeste, ou seja, de Salvador para o Rio de Janeiro. Então, o Nordeste sofre um processo de abandono político e econômico, sem mais investimento naquela região, mas com a mesma cobrança de impostos. Ou seja, né, o Nordeste está insatisfeito. Esse movimento ele quer se separar do resto do Brasil e de Portugal. Coroa reprime, sim ou não? Com certeza, né? A repressão será, nesse caso, violenta. Enquanto nas Minas, apenas, né, foi morto, Tiradentes, na Conjuração Baiana, não. Na Conjuração Baiana, centenas foram mortos. Exatamente. Né? Entendendo aí que o movimento, como um movimento tipicamente popular, ele pode sofrer a repressão mais violenta. Tranquilo, galera? Beleza? Até a próxima. Tchau, tchau.